Olá! Olá! Hoje nós vamos falar de um dos deuses mais difíceis de se falar na mitologia nórdica. Muito complexo. E talvez um dos mais mal interpretados que nós temos. Então, hoje nós vamos falar de Loki. Bruna aqui. Wesley aqui. E hoje nós vamos falar dele, Loki. Loki tá bem em evidência, talvez por conta do jogo God of War, por conta do Atreus. Da série. E da série também, do Loki, do universo MCU. A gente começou uma série de deuses aqui, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E aqui no card em cima tem o vídeo do deus Tyr, que a gente falou sobre Tyr num vídeo anterior. Os links estão todos na descrição. Mas hoje é dedicado a Loki, o nosso trickster, o nosso deus da trapaça. Ele aprontou muito Bastante. com os deuses, mas será que ele é tão maléfico desse jeito? Será que ele é essa personificação do diabo como alguns retratam? Bom, se você tá aqui nesse vídeo e ainda não faz parte da comunidade Caminho Verde, eu te convido a fazer parte. É muito fácil, é só apertar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal. Assim a nossa comunidade aumenta e ativando o sininho você recebe todas as notificações de quando tem vídeo novo no seu celular. Lembrando que os vídeos são todas as terças e quintas-feiras. Terças é dedicado à cultura pop que tem influência da mitologia nórdica. E às quintas-feiras a gente fala sobre a mitologia nórdica, sobre os deuses, sobre a história também. Não deixe de se inscrever, participe, seja muito bem-vindo à comunidade. Loki. Talvez você já tenha entrado em contato com o Loki antes através de obras audiovisuais, como Vikings, com o personagem de Floki, que é claramente Loki ali na série. Uma representação bem forte. Ou através de séries como Supernatural, ou até mesmo a Marvel com o universo MCU. E o que essas séries, né, a maioria, tirando Vikings talvez, apresentam Loki pra gente, né, como um ser maligno, né? Sim. Como um ser que tem uma tendência à destruição ou dominação, querendo dar um jeitinho de tomar uma vantagem legal, mas um lado bem evil, né, bem maligno. E na mitologia nórdica, querendo ou não, isso foi também retratado de Loki, principalmente nas escritas do Ele em Prosa de Snorri. Ele pega mesmo um deus, né, no caso dos nórdicos, e ele pega Loki e associa muito, a aparência fica muito clara, a associação ao demônio cristão, né, a Lúcifer. Então é muito aparente isso, e a gente tem que desconstruir isso na nossa cabeça. Na cosmologia nórdica, essa luta eterna entre bem e mal que temos no cristianismo ou em outras religiões, na cosmologia nórdica isso não existe. É mais como caos e ordem. E não necessariamente a ordem quer dizer uma coisa boa. Sim. E não necessariamente o caos quer dizer algo completamente maléfico. Maléfico, exatamente. Loki é mais uma necessidade de intervir quando algo está em desequilíbrio, vamos dizer assim. Na cosmologia nórdica a gente entende muito essa questão do equilíbrio. Sim. Se não tiver esse equilíbrio, esse balanço entre o bem e o mal, não existe um mundo. A ordem e o caos. Sim. Mas vamos entender quem é Loki. Loki é um deus que vive ali entre os deuses Aesir. Ele vive com eles. Aliás, ele participa de várias aventuras com Thor. Bastante. Por aí. Os dois têm um laço ali bem perceptível. Mas Loki, ele não é de fato um Aesir. Se a gente for entender ali a questão dos deuses, normalmente todos os deuses eles são filhos de um pai deus e eles podem ser filhos de uma mãe gigante. Loki já é ao contrário. Loki é filho do gigante Farbauti e de uma deusa Laufey. Então ele não carrega essa genética paterna dos deuses, ele carrega dos gigantes. E a gente vê pelas histórias que talvez por esse motivo ele sofra
deuses ali. Sim. Porque a gente vê que os deuses sempre estão com o pé atrás com ele. Por quê? Porque os deuses não confiam nos gigantes. Eles acham que os gigantes são seres destrutivos, maléficos, que querem acabar com os deuses. É a eterna guerra. É a eterna guerra entre eles. Mas a gente tem uma pontinha ali que a gente vê que, por exemplo, Odin, ele preserva os gigantes, mesmo que em outro mundo, mas ele preserva. Por quê? De novo, a necessidade do caos e do equilíbrio. Loki é pai de Hel, Sleipnir, Fenrir e mais duas crianças humanas. Sim, humanas não, né? Com aspectos com humanos. aspectos humanos. Mas Loki tem essa ligação com o caos também, né? Porque ele se relaciona com a gigante, Angerboda, e ele tem esses filhos. Sim. E tem filhos com outra deusa também. E tem filhos com outra deusa, que é a esposa dele, né? Sigyn. Que inclusive é a única que ficou do lado dele quando ele foi preso no seu castigo, né? Por ter matado Baldur, que foi a gota d'água para os deuses falarem que chega de Loki, vamos pegar ele. Então ela foi a única que ficou do lado dele durante esse castigo todo aí. Ela ficou segurando a tigela, né? Sim, Para o veneno não cair nele. Não cair nele. E Loki, segundo os textos, está predestinado a se soltar no Ragnarok e a lutar até a morte com Heimdall. Esse é o destino dele. E Loki aprontou várias coisas, né? Desde cortar os cabelos de Sif. Nossa, Ele aprontou muita coisa, mas ele também ajudou muitos deuses. Ele prometeu até a mão de Frey em casamento. Exatamente. Mas se não fosse por ele, Thor não teria o Mjolnir. Nem Odin Gungnir, a lança. A lança. E nem Sleipnir, que é o filho dele. Exatamente. Então a gente vê que Loki, ele não é um ser maléfico. Ele é necessário. Ele é necessário. Como tudo na vida, a gente vive num universo que tem equilíbrio, que precisa do equilíbrio. Então se ele for completamente ruim, sem a bondade, não tem equilíbrio. Ele vai sucumbir. Se ele só tiver a bondade e não tiver o equilíbrio do caos, ele também vai sucumbir. Lembrando que caos não é uma coisa maligna, nem ordem uma coisa boa. Vamos lembrar que na série The Witcher, por exemplo, a gente vê a Yennefer ali aprendendo que magia é o controle do caos. Tá vendo? Exatamente. Então a gente sempre vê que o caos, ele precisa existir, assim como a bondade e o bem precisam existir para que você tenha o equilíbrio. Loki tem esse aspecto do fogo, esse elemento fogo, tanto que ele é o elemento trabalhado com Loki. Sim. Você trabalha com Loki, você trabalha muito com esse elemento fogo. O fogo, ele é um poder de destruição. Não só de destruição, mas de moldura, né? Sim. Ele molda também, né? E olha quantas coisas a gente pode fazer com o fogo. Você cozinha, você molda algumas coisas, materiais são moldados através Materiais do são fogo. moldados, né? Joias são moldadas através do fogo, Sim. né? Pra sair a joia tem que passar pelo fogo primeiro. Exatamente. Né? Então, o fogo é um caminho pelo qual você precisa passar para fazer algumas coisas. Então, o elemento do fogo é necessário. E muitos acreditam que ele seria um deus arcaico do fogo, né, do passado. Alguns não concordam com essa tese, mas tem... Sim, mas alguns autores, alguns historiadores ligam Loki, até pelo nome, com o gigante arcaico que é o Log. Esse gigante era um gigante do fogo. Ele era mais um deus, né, de destruição. Ele era um deus de destruição, bem arcaico. Alguns historiadores defendem essa tese de que, até pelo nome, pela semelhança do nome, ele seja esse deus, né, do fogo. Mas como esse passado, esse nome, talvez seria uma coisa mais selvagem, né? E Loki seria um fogo mais controlado, vamos dizer assim. Um fogo mais controlado, mais moldado. Por isso que Loki, quando a gente trabalha com a energia dele, você tem que usar com muita sabedoria. Sabedoria. Exatamente, com sabedoria. E usar ele em momentos necessários. Alguns historiadores e alguns autores, por defenderem isso, também defendem que Loki tenha sido completamente mudado ali após a chegada do catolicismo nas terras escandinavas, ali na Islândia. Então acredita-se muito que essa figura dele tenha sido distorcida justamente para ser o antagonista de Odin. Assim como no cristianismo você tem um deus e um demônio, então você precisaria ter isso, então ele
eles colocaram Odin e o antagonista dele sendo Loki. Porque fica mais fácil de você converter, né, aquele povo. Exatamente, porque você tem uma crença parecida, né? Então os historiadores viram isso, que talvez após o catolicismo, após a chegada do cristianismo ali, os autores tenham feito essa pequena mudança aí pelo que eles enxergavam. Sim. Como nós já mencionamos Snorri nos vídeos anteriores, ele não tinha fé nos deuses pagãos do passado, ele acreditava que seus antepassados ali estavam errados e que só existia o Deus católico, no caso. Essa associação de Loki com o demônio fica muito mais fácil. O intuito de vários autores, até da época de Snorri, e até antes, inclusive o Sambit na Europa, eles tinham o intuito de desconstruir tudo aquilo da crença, associando eles ao cristianismo de alguma forma, com o intuito de também converter alguns que ainda não estavam ainda na época. Lembrando que ele nasceu na Islândia e isso já o país já tinha a religião católica há mais de 200 anos já como oficial. E muitos historiadores também defendem a tese de que Loki seria um aspecto sombrio de Odin. Mas isso é papo para um outro vídeo. E se você quer ver um vídeo assim com esse tema, deixa aqui nos comentários que a gente traz para vocês nos próximos vídeos. E falando em Loki com esse aspecto sombrio, a Ragnas Store fez uma coleção que foi lançada no final de setembro, chama Sombras do Norte. E ela trouxe uma camiseta completamente inspirada no nosso Trickster favorito. A camiseta Trickster traz ali um semblante de Loki bem popular. Sim, muito conhecido. Muito conhecido por todos através do universo MCU. Mas ele ainda resgata ali alguns elementos antigos, nórdicos. E é uma camiseta que está disponível do tamanho PP ao XG. Ela é feita em malha premium, com estampa feita em silk, ecologicamente, com tintas à base de água, ou seja, além de você ter uma camiseta maravilhosa de Loki, ainda não vai agredir o meio ambiente. E ela foi feita de forma sustentável. Para conhecer a Ragnas Store e também ver mais detalhes dessa camiseta e garantir a sua, eu vou deixar o link na descrição aqui da Ragnas Store e também do Instagram. Lá vocês conseguem ver todas as novidades, promoções exclusivas. E o link tá aqui pra vocês, tá na descrição também. E pra finalizar o nosso papo de Loki, a gente não pode esquecer de uma coisa. Loki também é associado como um deus da sexualidade. Verdade. Não fertilidade, não confunda com a fertilidade, mas sim sexualidade. Então a gente vê que ali também é mais um elemento. Lembrando que a energia da sexualidade energia do fogo também né? é uma energia do fogo, é uma energia terrena. E Loki ele se relaciona com diversos gêneros, né, independente do gênero. Exatamente. Então ele é, de fato, ligado a essa sexualidade. Muitos dizem que Loki é um deus homossexual de uma forma pejorativa. Isso é muito errado. Gente, não tem nada De a errado, ver, né? não tem nada de errado também, não é nada pejorativo. Loki ele é completamente associado com energias do fogo e da sexualidade, e isso a gente precisa desconstruir essa ideia de somente sexualidade heterossexual. Que é errado demais. A gente precisa realmente desconstruir isso. E lembrando que essa questão da homossexualidade, ela só virou pejorativa ou algo ruim após a chegada do cristianismo. Até então ela era muito comum nos povos antigos e arcaicos, isso era comum. Ela estava na sociedade, sempre esteve na sociedade. Isso não é novo, sempre existiu desde que o mundo é mundo. Isso estava presente na sociedade dos povos antigos também e era uma coisa normal. Não tinha nada de monstruoso nisso, como que, infelizmente se traz hoje em dia, né? E Loki é uma personificação disso, né? De trazer esse resgate, tipo, não tem nada demais. Essa é a energia também de Loki, né? Sim. E lembrando também que Loki, ele é pai, ele é mãe, Sim. então ele não tem um gênero definido. Exatamente. Por ser também uma divindade, né? Sim. Então ele não tá no nosso plano, ele não é um homem ou uma mulher, é uma divindade. Ele pode aparecer como ele quiser. E é uma outra coisa bem interessante de Loki,
de aprender com ele, se moldar, né? Se adapte às situações que você pode enfrentar, e isso é muito interessante também, esse aspecto dele, de você aprender a se moldar e lidar com certas situações. Loki é o nosso caos necessário, é o nosso trickster, assim como Hela, que é sua filha, é muito mal interpretado. Inclusive a gente falou dela também. Inclusive também tem um vídeo sobre Hela, eu vou deixar aqui no card para vocês e também o link na descrição para você conhecer um pouco mais sobre essa deusa, que também é uma deusa necessária, é uma deusa também do caos, é a deusa do submundo. E conta pra gente aqui nos comentários qual é a sua visão de Loki. Sim, exatamente. Compartilha com a Quero gente muito saber. qual a sua visão, se tem alguma coisa que a gente deixou de falar aqui também, coloca aqui nos comentários pra gente. Vamos trocar e compartilhar conhecimentos. Afinal, é pra isso que a gente tá aqui também. Sim. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não faz parte da nossa comunidade, Vem pra cá. vem pra comunidade Caminho Vai Dizer. É só se inscrever no botão vermelho aqui e ativar as notificações. Se você gostou do vídeo, deixa seu like também, isso é muito importante pra gente. E o YouTube também entende que o vídeo é relevante e entrega pra mais pessoas, assim a gente aumenta essa nossa comunidade aqui. Com certeza. Vídeos todas as terças e quintas-feiras. A gente se vê no próximo vídeo. Até semana que vem.